Cumprimento a Igreja do Senhor com a paz. É um prazer estar aqui hoje, junto com a minha família, meu pai, minha mãe, a minha sogra, a minha esposa, a minha filha. Desde o ano passado que o Sérgio está pedindo para que eu viesse trazer a palavra, e essa igreja já ficou pequena, de tanto que eu venho correndo dele aqui dentro da igreja. Mas eu fiz um propósito, tinha feito um pedido a Deus na campanha de 2020, que ele aumentasse a minha intimidade com Deus. Então, quando você pede alguma coisa a Deus, a gente tem que estar com ouvidos atentos, porque Ele vai usar pessoas para poder falar conosco. E muitas das vezes a gente está correndo de pessoas, mas esquece do que a gente pediu lá atrás para Deus. Então, hoje nós vamos falar na campanha, no 5º dia, sobre Samuel, vitória pela dedicação. Com Samuel aprendo que só há vitória quando me dedico a ouvir a voz de Deus. Então eu já começo aqui no primeiro ponto falando uma parte muito importante. Quando Samuel começa... Gente, eu vou estar um pouco nervoso, que é a primeira vez, então não é fácil. Que eu destaquei em 1 Samuel 1, 27 e 28, que é uma parte muito importante quando Samuel começa a jornada dele, que é quando a mãe dele dedica ele ao Senhor. Dediquem seus filhos ao Senhor. E a palavra do Senhor diz o seguinte: Ana fala assim: era este menino que eu pedia ao Senhor. Concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Então, quando você pede alguma coisa para Deus, você tem que pedir com fé e confiar no Senhor. Ela fez uma promessa que assim que ela tivesse esse filho, que ela dedicaria ele a Deus. Então, o mesmo Deus que é fiel para cumprir com a promessa dele, você também tem que ser fiel para poder cumprir com sua palavra. Então, ela foi fiel, esperou que o seu filho desmamasse e, em seguida, todo ano ela subia com seu marido para o Monte Siló para poder adorar a Deus e fazer o sacrifício. Então, assim que o seu filho desmamou, ela cumpriu o que ela havia prometido ao Senhor e entregou o seu filho a Eli para que ele servisse à casa do Senhor. A mãe de Samuel, assim que entregou ele, liberou uma palavra de bênção na vida de seu filho. Ela dedicou ele à casa do Senhor e ao sacerdote Eli, dizendo que enquanto ele viver, ele pertencerá ao Senhor. Então é muito importante eu que agora tenho a graça de Deus de ser pai, é muito importante nós pais soltar palavras de bênção para os nossos filhos. Porque a mãe de Samuel liberou uma palavra de bênção para ele. E Samuel foi um homem muito obediente a Deus. Samuel era um servo que tudo que Deus pedia para ele fazer, ele fazia. Tudo que Deus falava com ele repassava sem tirar e sem acrescentar nenhuma palavra. Então isso mostra muito a dedicação que Samuel tinha a Deus. E o segundo ponto que eu coloquei aqui, que eu achei muito importante, não importa a sua idade para o chamado. Samuel era um menino quando Deus o chamou pela primeira vez. Ele já ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Eu quero ler com vocês 1 Samuel, capítulo 3, do 4 ao 10. Samuel, ele era o companheiro de Eli, o ajudante de Eli. O Eli dormia em um canto, Samuel dormia ao lado da arca do Senhor, ou seja, Samuel estava ali ao lado de Deus. Então ele já cresceu ali ao lado mesmo do Senhor, tendo ali uma intimidade tremenda. E Samuel que era o responsável pela lâmpada do Senhor, ele que cuidava para que a lâmpada do Senhor não se apagasse. Então o Senhor chamou por Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo, o Senhor chamou Samuel.
e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o seu servo está ouvindo. Um ponto muito importante que eu achei foi que Samuel, toda vez que Deus chamava ele ainda não conhecia a voz de Deus. Então ele corria ao Eli, que era o seu sacerdote, que era o seu líder. E o líder, com muita sabedoria que ele tinha, ele percebeu que era Deus que estava falando com Samuel. Então o líder Eli, ele orientou Samuel, falar: olha, quando o Senhor te chamar de novo, diz: fala, Senhor, estou aqui. Então foi muito importante o Eli ajudar Samuel nesse momento, porque muitas das vezes vai aparecer situações na nossa vida que nós vamos precisar de um líder para poder nos orientar, porque a gente não sabe de todas as coisas. O nosso líder, o nosso pastor, ele está, não que nós não estejamos, mas ele está mais conectado a Deus do que nós, porque ele vive, não que nós não vivemos também, mas ele está sempre buscando a Deus o tempo todo, está vivendo aquilo que Deus pediu, o chamado dele. Nós temos a nossa vida corrida, não que ele não tenha, mas ele está ali sempre, sempre, sempre. Então, o Eli foi muito importante para Samuel nesse momento. E na medida que Samuel crescia e Deus estava com ele, ele fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Ou seja, então Deus estava falando tudo com Samuel. E Samuel simplesmente transmitia a mensagem de Deus. E tudo aquilo que Samuel falava estava se cumprindo, porque era Deus que falava a Samuel. Era Deus que estava passando a mensagem para Samuel. No terceiro ponto que eu coloquei, em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 3, sirva somente ao Senhor de todo o coração. Assim Samuel liderou o povo de Israel contra os filisteus, mas Samuel combateu eles com sacrifício e orações. Samuel, ele... Só um segundo. Aqui no versículo 7 que eu separei aqui, fala: quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós, o Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Mas antes disso, Samuel havia dito a eles que eles tinham que deixar de adorar os outros deuses e adorar somente a Deus, de todo o coração. E Samuel e o povo assim fez como Samuel havia dito. O povo se desfez de todas as suas imagens de deuses estrangeiros e começaram a adorar somente ao Senhor. É tanto que nos versículos anteriores fala que eles tiraram água e derramaram diante do Senhor, fazendo sacrifício. Fizeram jejum e oração e foram para a guerra. Foram para o combate. E Samuel os ajudou, orando, fazendo sacrifícios. Samuel não foi aquele guerreiro que pegava numa espada e que ia para a luta. Samuel era aquele guerreiro que fazia os sacrifícios e orava ao Senhor. E Deus assim ouviu as orações, o clamor de Samuel. O Senhor trovejou com um estrondo forte que deixou os filisteus em pânico.
e assim foram perseguidos pelos israelitas. Quando nós estivermos passando por algumas dificuldades e adversidade na vida, não temos que ir para a batalha corporal, temos que orar e louvar a Deus por Ele, por todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Muitas das vezes estamos passando por dificuldade e nós pedimos a Deus, só que queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito, com as nossas próprias mãos. Samuel, ele sempre orou a Deus e pediu a Deus: Deus, me guia, me ajuda. E Deus sim fez, sempre o ajudou. E o último que eu apontei aqui foi honrar ao Senhor. Está em 1 Samuel 7,12. Assim que Deus ajudou, os israelitas matou todos os filisteus e os outros fugiram. A primeira coisa que Samuel fez, assim que eles venceram a guerra, então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispa. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Então Samuel podia muito bem sair e comemorar: nós vencemos a batalha, mas não, ele lembrou quem que deu a vitória para ele. Ele glorificou e honrou o nome do Senhor. Então, quando nós tivermos uma bênção, que Deus nos abençoar, abrir alguma porta que a gente tanto espera, lembre-se de quem que te deu aquela bênção. Porque quem que te deu aquela bênção é capaz de te dar mais. Dai graças ao Senhor em primeiro lugar. Sejamos filhos obedientes, que possamos entregar a Deus nossos problemas, nossos sonhos e principalmente nossas vidas. Descanse no Senhor, Ele sabe o tempo de todas as coisas. Aprenda com Samuel que quando você se dedica ao Senhor, nas obras deles nada vai te faltar. Samuel foi respeitado por todo Israel. Começou como sacerdote, depois juiz e profeta. Samuel tinha um relacionamento de obediência com Deus, nunca questionava as decisões do Senhor, sempre as fazia conforme o Senhor havia pedido. Até mesmo quando o povo de Israel pediu a Samuel um rei, ele, com toda a autoridade que tinha, levou ao Senhor o pedido do seu povo. Samuel, mesmo sendo líder, sabia que acima havia um líder maior ainda. Não tente resolver coisas que não estão ao seu alcance, direcione-as a Deus. E aproveitar também que estamos em época de campanha, eu queria muito dar um testemunho da primeira campanha que eu fiz, que foi no ano de 2020. Eu cheguei em Portugal no dia 30 de março de 2019. Fomos batizados neste mesmo ano, em setembro, eu e minha esposa. A nossa primeira campanha foi no ano de 2020. Morávamos em um quarto desde a nossa chegada, e um dos nossos pedidos foi uma casa e um filho. Logo, descobrimos que minha esposa estava grávida e ainda morávamos em um quarto. Andamos desesperados à procura de uma casa. Estávamos guardando dinheiro para poder dar de calção e nada aparecia. E a barriga só estava crescendo. Andávamos de moto para tudo qualquer lado, porque eu trabalhava como entregador na época, até que um dia a Carol, com 8 meses de gestação, caiu dentro de um autocarro. Daí eu não pensei 2 vezes, peguei o dinheiro que estávamos juntando para dar de calção numa casa e comprei um carro. Eu esqueci de procurar, nunca desisti de procurar casa. Eu descansei, tirei aquela preocupação que estava sobre os meus ombros. Depois que parei de procurar casa, Deus nos abençoou com uma casa onde era perfeita para nós e a Nossa Senhoria não pediu 1 cêntimo de calção. Nesse mesmo ano, a Júlia nasceu, que foi um dos nossos pedidos, em um momento difícil, onde a minha esposa deu à luz com Covid, ficou infectada por mais de 50 dias.
mas a mão de Deus estava sobre a minha casa. Nada aconteceu, nem a ela e nem a minha filha. E Deus não para por aí. E Deus não parou por aí, porque enquanto nós procurávamos uma casa para arrendar aqui, Ele abriu a porta lá no Brasil e conseguimos comprar outra casa lá no Brasil. Então a gente pede alguma coisa, mas Deus é mais. Ele nos dá 2 vezes mais, ou 3. Conseguimos uma creche para a Júlia, coisas que era impossível, porque ela não tinha documento e todo mundo fala, escreve sua filha assim que ela tá, enquanto ela está na barriga da sua esposa, porque demora anos para sair. E a Júlia, assim que ela completou 5, 6 meses, a creche já estava lá esperando ela. Conseguimos ir para o Brasil e o nosso documento saiu, a nossa residência, porque estávamos muito frustrados. Porque a gente chega e quer tudo rápido, tudo no nosso tempo. A gente acha que o nosso documento vai chegar, eu já tenho contrato, com 6 meses, menos de 1 ano sai. E não foi bem assim. Deus trabalhou muito em nós. Tivemos que esperar e confiar muito em Deus. Até que um dia eu falei, Senhor, estou comprando a nossa passagem para ir para o Brasil no fim do ano. Se for da sua vontade que nós voltamos de lá, que o nosso documento saia. 2 meses depois saiu da Júlia, saiu o meu e saiu da minha esposa. Então, tudo que nós temos aqui, eu dou graças a Deus, porque Ele é bom. Então, um conselho que eu dou para vocês. Geralmente, quem está procurando casa, igual no momento eu estou procurando de novo, mas não é igual da outra vez. Eu estou confiante em Deus, estou descansado em Deus. Não, até para mim estar aqui, eu pedi, Deus, tira esse espírito de medo de mim. O Senhor nos deu o espírito de coragem. Que o Senhor fale por mim, eu quero ir lá, eu quero levar a Tua palavra para que todos saibam. Se o Senhor me escolheu para falar, o Senhor sabe como que eu sou, conhece o meu coração, sabe da forma que eu vou falar. Espero que alguém tenha sido impactado com essa palavra. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade. Obrigado. Bom, eu vou dar continuidade nesse trabalho aí, né? Eu fico até com vergonha, porque o Jim ali pregou muito bem, né? Quebrou tudo, né? Então, mas eu vou dar continuidade aqui nessa palavra, falando sobre dedicação, né? Vamos falar um pouco sobre dedicação. No dicionário, 1 Samuel, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 25 ao 28, não copiei, tá, Jim? Pode ficar tranquilo, tá tudo certo. Se tiver alguma ligação aí, mas deixa Deus falar, né, gente? Vamos lá. 1 Samuel 25, certo? Primeiro do 25 ao 28, vamos lá. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse, meu senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por esse menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Dedicação. Sabe o que é dedicação no dicionário? O dicionário fala assim, desprendimento de si próprio em favor de outro ou de alguma ideia. Quando se fala em dedicação, fala em consagração. Samuel, ele foi apresentado diante de Deus. Ele foi apresentado diante do Senhor como uma dedicação, uma consagração ao Senhor. Eu tenho certeza que talvez aqui nós temos pessoas que querem projetos, querem ver os seus sonhos realizados, mas nós precisamos dedicar e dar tributo ao Senhor. Às vezes nós não recebemos aquilo que queremos, porque não queremos dar a dedicação a Deus. E talvez, para que esse filho ele seja gerado dentro de você,
para que Ele venha tornar a vida, você tem que render graças ao Senhor. Você tem que olhar que essa dedicação ela tem que ser para Deus, não é para você. Às vezes nós pedimos, eu quero um filho, mas o filho não é para mim, é para o Senhor. A Bíblia fala que os filhos são herança de quem? É meu? Não, herança do Senhor, gente. Então nós dedicamos a Ele. Tudo que você pedir, você tem que consagrar a Ele. Amém? Samuel, desde a sua meninice, ele foi consagrado ao Senhor, ele foi dedicado ao Senhor. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, estamos sendo dedicados a Deus, amém? Talvez não foi dentro do ventre da sua mãe, talvez não foi dessa forma, sobrenatural que aconteceu ali com Samuel. Talvez a sua gestação, o seu período, sua mãe te deu à luz e talvez você foi até rejeitado. Mas eu te falo que Deus tem um propósito na sua vida, porque você está aqui nessa noite e Ele quer que você dedique a sua vida a Ele. Não é para você próprio, mas é para Ele. A nossa vida, Ele é dele. Samuel, ele foi dedicado ao Senhor. A nossa vida que nós vivemos, a vida que eu vivo, a vida que você precisa viver, para ela ser dedicada ao Senhor, ela não é para você própria. Dedicação, aqui fala, de desprendimento de si próprio, não é para você. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso, e lá em Gálatas 2:20, olha o que ele disse, vamos lá ler. O que está escrito aí? Fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por... Então eu não vivo para mim mesmo, mas Cristo vive em mim. Amém? Então a nossa vida, ela tem que ser dedicada ao Senhor. E quando nós aceitamos a Cristo como Salvador da nossa vida, nós dedicamos a nossa vida a Ele e fala, Senhor, agora não é sobre mim, agora é tudo sobre o Senhor. Eu desprendo de mim mesmo, das minhas vontades, do meu querer, e agora tem que ser feita, é a tua vontade. Amém? Quem está disposto aí a fazer a vontade de Deus, dá um glória a Deus bem alto. Esse ano de 2023, você está disposto a fazer isso, a dedicar a sua vida a Deus? A dedicar a sua vida em algo que vale a pena? Então não tem que ser para você, dedique tudo ao Senhor. Não é para você, as conquistas não são para você, as bênçãos que Deus te der não são somente para você abençoar outros, não é sobre você. Eu achei interessante que eu li um livro, ganhei um livro dos alunos, e o tema do livro é Isso Não É Para Mim. Eu falei, então, não é para mim, então, a capa do livro já falei, isso não é para mim, eu falei, então não é para mim, então não vou ler, ué. Mas o livro fala sobre a glória que nós temos que dar é a Deus, não é para mim. E o livro ele vai falar tudo sobre isso, que isso não é para nós. Tudo que nós vimos aqui, a sua vida, a nossa existência, não é para nós, é para o Senhor. Deus ele não faz nada para o seu egocentrismo, não. Ele quer exercer o teocentrismo sobre a sua vida. E olha que quando nós falamos sobre isso aqui, nós vimos um exemplo em Samuel, que naquele tempo, naquela época, Samuel, ele, como o nosso irmão falou ali, com uma sabedoria muito grande, nosso irmão Diógenes, ele falou muito bem que Samuel foi o único personagem no Antigo Testamento que ele foi juiz, ele foi sacerdote e profeta. Olha só, gente, 3 em 1.
E ele é quem fez essa transição dos juízes para o reinado. De quem, primeiramente? De Saul. Não é? Ele é quem fez essa transição ainda. E é interessante que naquela altura, quem que governava o povo? Era Deus. Mas o povo começou a olhar e falar, não, as outras nações têm rei. Por que nós não podemos ter? Ô Samuel, olha, seus filhos não são lá essas coisas para assumir o seu lugar, não. Vamos fazer o seguinte, apresenta um rei aí para nós, né? Deus olhou aquilo ali, né? E Samuel apresentou isso diante de Deus e Deus falou, olha, vai lá. Eu queria ser o governador do povo, eu queria estar lá no centro, mas já que eles querem um rei humano, está tudo certo. Olha só, Deus, ele respeita as nossas decisões, irmão. Então é por isso que nós temos que pensar muito, nós temos um ano inteiro para trabalhar, pense muito bem nas suas decisões. Pensar, refletir, analisar tudo aquilo que nós viemos pedir, até no nosso projeto de oração, não é? Até nos nossos pedidos de oração, apresenta diante de Deus e fala, Senhor, será que isso aqui está dedicado realmente ao Senhor? Será que esse pedido só está me favorecendo ou está favorecendo ao Senhor também? Amém? Agora, a dedicação que nós temos que apresentar a Deus, ela vai requerer de nós algumas coisas muito importantes. Dedicar requer algumas coisas muito importantes. Primeiro, você quer dedicar a Deus esse ano, sim ou não? Amém? Então, primeiro, você tem que fazer conexão com as pessoas certas. Se conecte com as pessoas certas. Pessoas que vão te levar para um próximo nível. Ana chegou e apresentou a Samuel com quem? Ela dedicou Samuel a quem? A Eli, gente, a Deus. Ela chegou diante do sacerdote e falou, olha, Eli, é para o Senhor. Esse filho aqui é para dedicar ao Senhor. Ela falou, é para ele, é para o Senhor. Então ela se conectou com a pessoa certa, falou, esse aqui é o profeta de Deus. É o homem de Deus, gente. Então se conecte com as pessoas certas. Pessoas que vão realmente abençoar o seu ministério, que vão olhar para você e vão falar, olha, você tem potencial, você vai crescer, você vai caminhar junto, você vai ser fortalecido. Já viu que tem pessoas que não acrescentam em nada? Você fala com ela, eu estou com um projeto, né? Estou com um projeto de crescer, de fazer alguma coisa, escrever um livro, fazer alguma coisa. Ela, o quê? Não mexe com isso não, isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Eu quero abrir um negócio próprio. Que isso, cara? Não mexe com isso não. Olha a crise que está aí, você vai mexer com isso? Para com isso. Sabe? Tem pessoas que não vão querer o seu bem, gente. Às vezes ela até quer, porque quer te proteger, mas elas vão te deixar engessada. Não, você tem que colocar pessoas certas que vão olhar para você e falar, você tem potencial. Amém? Ela pegou, apresentou diante de Deus e apresentou diante do sacerdote. Falou assim, olha, esse filho aqui vai ser dedicado ao Senhor. Apresentou para a pessoa certa. Então, apresente para alguém certo, algo certo. Apresente para Deus. Se conecte com pessoas certas. Uma das pessoas que talvez a gente precisa colocar no nosso vínculo de amizade esse ano, falar assim, Jesus, eu quero abraçar com o Senhor. Eu quero ter amizade com o Senhor. Será se você está disposto a fazer isso? Está disposto a conectar com o Senhor, a fazer um elo com Ele, um pacto com Ele, e falar, Senhor, eu preciso de Ti durante todo esse ano, eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Se conecte com Ele. Amém? Conecte com as pessoas certas. Outra coisa, que essa dedicação, porque isso não é para nós, é tudo para Ele, temos que conectar com Ele. A outra coisa, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Vai ter que abrir mão. Quer dedicar a Deus, tem que abrir mão de alguma coisa. Você não vai ficar na mesmice, porque senão você vai ter o mesmo resultado. Tem que abrir mão de alguma coisa. Olha o que está escrito aí em 1 Samuel 2,19.
1 Samuel 2,19 fala assim, olha. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com o seu marido oferecer sacrifício anual. Ô, gente, cá para nós, Samuel foi desmamado, foi lá diante de Eli, ficou ali para ser oferecido diante do Senhor, para ser dedicado ao Senhor. Você imagina para aquele filho e para aquela mãe, um filho que está nos braços. Imagina você, quem é mãe aqui? Cadê as mães? Você imagina você pegar o seu filho, né? E falar assim, pastor Enéas, esse aqui vai ficar aqui sendo ministrado para Deus, agora ele vai ficar aqui. Você imagina uma mãe fazendo isso? Você acha que é fácil ou não? Para criança, gente, para criança que está ali sempre no aconchego da mãe, no seu lar, com os pais que amavam a ele, que eram pessoas de Deus. Eram pessoas de Deus que iam, sacrificavam ao Senhor. E aí agora a mãe dele fala assim, filho, agora você vai ter que ficar aí. Gente, não é fácil. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas nessa dedicação a Deus. Se você quiser dedicar, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Para Samuel não foi fácil. Para Samuel não foi fácil. Imagina o encontro dele. Gente, vocês não param para pensar, né? Às vezes nós não paramos para pensar. E hoje, quando eu parei para pensar sobre isso, eu chorei. Eu confesso que eu chorei. Porque eu imaginei assim, o pensamento de um filho quando vê a mãe chegar, uma vez por ano que eles iam lá em Siló, e a mãe traz uma túnica para ele, e ele naquela expectativa, mãe, eu posso ir embora com a senhora? Era uma criança, gente. Ô mãe, eu posso ir embora com a senhora, mãe? A mãe, calmamente, com uma grande sabedoria, fala, olha, eu trouxe uma túnica para você. Eu trouxe uma túnica aqui para você lembrar cada dia que você é dedicado ao Senhor. E talvez para aquele menino, às vezes ele não entendia aquilo naquele momento. Aquela criança não entendia, mas depois, com o passar do tempo, ele foi refletindo sobre tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. Eu penso que Samuel, quando a mãe dele chegava ali, ele chorava. Ela chorava porque sabia que aquele filho estava ali, mas ela estava longe, mas era necessário nesse processo de dedicação ao Senhor. Amém? Nesse processo, irmão, é necessário você abrir mão de algumas coisas. E talvez coisas que até você goste, que você ama, mas você olha assim e fala, não dá para carregar comigo, ela não pode ficar comigo. Aí às vezes você está aqui em Portugal, não sabe, eu vim de tão longe, estou fora dos meus pais não estão aqui, igual os do Jim estão, enfim, estou tão longe da minha família, mas Deus tem um propósito na sua vida. Se você está aqui é porque Deus te colocou neste lugar e você tem um propósito. Eu tenho certeza que a mãe de Samuel olhava para ele assim e falava, filho, não se preocupe, descansa na palavra, porque você foi promessa do Senhor e você está aqui para cumprir o seu ministério. Eu tenho certeza que aquela mãe motivava ele e falava, filho, olha, fique tranquilo, essa saudade aqui, todo ano eu venho aqui, mas olha, você está cumprindo uma obra grande que Deus está fazendo na sua vida. Então precisa abrir mão de alguma coisa. Já vai pensando aí, Senhor, o que eu preciso abrir mão esse ano para alcançar coisas maiores no Senhor? Outra coisa, olha lá, 1 Samuel 2,
26. Olha lá. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo... Se você ler alguns versículos antes, a Bíblia vai falar sobre os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram terríveis. Não davam um exemplo. Mas só que a Bíblia fala sobre um menino que enquanto os outros estavam dando um mau exemplo, a Bíblia fala que ele crescia diante de Deus e diante da graça de todo o povo. Sabe? Dedicação, irmãos, ela vai requerer de nós responsabilidade. Responsabilidade. Não é brincadeira. Às vezes nós olhamos, estamos fazendo igual Samuel, fazia serviço a Deus. Como foi falado aqui, ele trabalhava, né? Junto com Eli, ajudando, dando suporte, e ali diante de Deus e fazia e tal. Mas a dedicação dele era com responsabilidade, ele não fazia de qualquer jeito. Era com responsabilidade, tudo que ele fazia era com responsabilidade, com compromisso. Tinha renúncia. Nós ouvimos aqui numa palestra que teve aqui numa segunda-feira, o que é responsabilidade? É a resposta. Responsabilidade é a resposta que você dá àquilo que está acontecendo à sua volta. Samuel, ele poderia pegar o exemplo daqueles irmãos que estavam ali, daqueles filhos de Eli, e fazer a mesma coisa. Mas ele falou, esses não são o meu exemplo. Meu exemplo é o pai, que é Eli. Esses aí não são referência. Ele olhou assim e falou, eu vou assumir a responsabilidade pelos meus atos, é eu que cumpro. Amém? Responsabilidade. Faça as coisas com dedicação, com zelo. Amém? Então esse ano, que seja um ano de nós assumirmos responsabilidade. E lá nesse curso, eles falaram, a vida é 10% do que acontece com você, e 90% como nós respondemos a essas coisas. É a resposta que nós damos é que vai fazer a diferença. Gente, meu Deus, já foi embora, né? Estou vendo que o tecladista já chegou ali, então está tudo... Vamos embora, gente, vamos embora. A dedicação de Samuel em servir ao Senhor o colocou num caminho para aproximar mais de Deus. A dedicação que ele teve. Olha só, gente, nós estamos falando aqui de um homem que foi consagrado a Deus, um jovem que foi consagrado. O jovem foi consagrado a Deus desde o ventre, né? No clamor. Mas até aquele dado momento, ele se dedicava, ele servia, fazia as coisas com responsabilidade, abria mão de muitas coisas, do aconchego da mãe, do seu lar, não é? Se conectava ali com Eli, mas até então, Deus ainda não tinha nem se revelado a ele. Deus ainda nem tinha se revelado a ele, olha só. É importante nós entendermos isso. A dedicação que nós temos, essa responsabilidade, esse compromisso, ele vai nos aproximar de Deus. Ele vai nos aproximar do Senhor. Quem aí tem responsabilidade? Quem aí é uma pessoa que abre mão de algumas coisas para adorar a Deus? Quem está se conectando com as pessoas certas, pessoas de Deus, pessoas que vão te levar para outro nível? Não é garantia de que você é de Deus e que Deus está falando com você, não. Não quer te assustar, não. Mas vai chegar uma hora que você fazendo tudo isso, uma hora Deus ele vai te chamar.
Deus, uma hora, Ele vai olhar e vai falar: Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Diógenes, Diógenes. Fala seu nome aí. Vamos lá. Mariam, Mariam. Como é que é? Wilton, Wilton. Tem hora que Deus vai falar no particular com você quando você fizer todas essas coisas. Então vale a pena se dedicar, porque a dedicação ela vai te colocar no prumo, na rota certa, aonde Deus ele vai falar com você. Ainda não ouvi, mas continue perseverando, porque Deus ele vai falar com você. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.